Fala galera, o tema do vídeo de hoje é o que é pecado. E o cristão, ele realmente não pode fazer certas coisas, ele tem que ser 100%, senão um descrente ele tá certo em apontar e falar: mas eu sei que a fulaninha errou, eu sei que você fez, eu sei dos seus erros. Então vamos lá. Pecado, que você tanto escuta aí na Bíblia, os cristãos falarem, significa errar o alvo. Então fala dos nossos erros, falhas de caráter, maus hábitos, más ações, falhas de conduta no modo geral. E todo mundo tem, convenhamos. O próprio Jesus, quando estava ali entre líderes religiosos, crentes e descrentes, uma mulher foi pega em adultério, ele foi colocado à prova e ele falou assim para aquela multidão: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos saíram, tiveram misericórdia daquela mulher, porque todo mundo reconheceu que tem um erro na sua vida. Talvez a minha falha não é a sua, talvez tenha áreas na sua vida que você tem dificuldade que eu não tenha, e vice-versa. Então todo mundo erra. E o pecado, ele só vem à tona, só foi revelado porque Deus, ele trouxe a lei. Então deixa eu dar um exemplo das leis de trânsito. Se você vai numa via, uma avenida que não tem limite de velocidade, você passa a 50 km por hora ou a 100, você percebe que tanto faz? Você não está transgredindo nada, não tem lei ali. Agora, se começa a acontecer alguns acidentes ali na via, para a segurança do pedestre, das pessoas, é colocado um limite de velocidade ali 50 por hora. Se você passar 60, você transgrediu. Então você só é transgressor de uma lei quando a lei surge. Então foi isso que aconteceu em relação ao pecado. E é bem verdade que quando você transgrede uma lei de trânsito, ou por ignorância, não percebeu as placas, a sinalização, você é um morador antigo, não tinha isso antes, ou por cometeu ali uma transgressão sem querer, né? Às vezes o pecado é sem querer, você passou a 60 e aí você vai recorrer lá, né? Tira os pontos da minha carteira, cancela essa multa, era tarde da noite, tinha um movimento estranho, eu passei a 60 e tal. Ou você às vezes transgride deliberadamente, vou passar a 100, não tô nem aí. E é bem verdade que é a mesma coisa no pecado. Deus, ele escolheu o seu povo, que foi Israel, colocou o seu nome, trouxe as leis, porque ele viu a conduta de Israel e das nações ao redor. Então muitas das leis foi para guardar o próprio povo de Deus, para ser uma referência para as demais. Deus trouxe ali 10 mandamentos, que na verdade é um resumo de mais de 600 leis, ordenanças e estatutos. A lei é boa porque mostra o caráter de Deus, mas acabou revelando o pecado, porque a partir do momento que você transgride, você está pecando, se torna pecador. E aí todo mundo, tanto o judeu quanto o cristão hoje, todas as pessoas erram, então todo mundo é pecador e transgressor de lei, seja de Deus ou as leis dos homens. Isso é verdade. Então o cristão é 100%? Não. Mas aquela história de que o crente não pode certas coisas, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Então, Rafa, tem certas coisas que às vezes o crente não quer fazer, é porque ele não gosta ou não quer assim porque não convém? Eu falei, Então tem coisas que o cristão não faz, não é porque ele não pode. Deus não é um ser mau que fica lá com um raio esperando a falha dos seus filhos para castigá-los. Não é nada disso. Tudo é permitido, mas nem tudo convém, mas o cristão não é 100%. Então não deixe de falar do amor de Deus, seja para os seus amigos, postar em rede social, porque se nós fôssemos esperar para ser 100% para falar de Deus, ninguém poderia falar de Deus. Nem o padre, nem o pastor, nem líder de religião nenhuma, ninguém poderia falar de Deus, porque ninguém está 100% pronto. Muitas pessoas até dentro da igreja falam: não vou me batizar, eu creio em Jesus, mas eu só vou se batizar quando estiver preparado. Ninguém vai estar preparado nunca. Se alguém conseguisse estar preparado e pronto e cumprisse as leis de Deus 100%, Jesus nunca precisaria ter vindo aqui na humanidade. A própria Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, ou seja, todos erramos. Ninguém nunca conseguiu ser 100% e tem uma consequência quando você transgride as leis de Deus. O salário do pecado é a morte, ou seja, a separação da humanidade de Deus por toda a eternidade. Jesus foi o único que conseguiu cumprir a lei 100% e não pecou, então nada mais justo do que Deus Pai trazer ele de volta à vida. Ele ressuscitou dentre os mortos, essa é a base da fé cristã. Mas a mesma Bíblia que fala tudo isso, ela não esconde também a falha dos personagens principais. Eu quero citar alguns. Noé, ele se embriagou e ficou ali nu perante seus filhos, sua família, deu o maior vexame. Davi, que na sua juventude foi chamado de adorador, adorava a Deus, e no final da sua vida foi elogiado por Deus como um homem segundo o seu coração. Ele, no meio do caminho, ele cometeu adultério, e não só isso, ele deu um jeito para que o marido de Betseba, Urias, fosse morto na guerra. Ele falou assim para os seus liderados: coloque Urias onde o nosso inimigo seja mais forte e largue ele lá sozinho para ele ser morto. Então Deus viu toda essa estratégia maligna aí de Davi. E
Pedro, que foi um discípulo muito amado de Jesus, ele negou Jesus 3 vezes, mas depois ele anunciou corajosamente a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Imagina só as pessoas na época olhando Pedro anunciando: mas eu te vi negar Jesus lá atrás. E às vezes muitas pessoas têm as mesmas atitudes que tiveram com o discípulo de Jesus, têm comigo e com você, é bem verdade. Às vezes a pessoa vai ver você falar de Deus e vai tentar lembrar o seu passado, mas lembre-se, Jesus já pagou pelos nossos pecados antes mesmo de nós nascermos. Essa é a fé cristã. Não é porque o crente é melhor, que ele se acha santo, perfeito e justo. Nós somos santificados, perdoados e redimidos através de Jesus Cristo, não dos nossos próprios méritos e esforços. Então temos falhas do passado? Temos. Entramos no processo de transformação. É bem verdade que você conhece pessoas que hoje com 40 anos não cometem os mesmos erros e falhas da juventude. Mas você conhece pessoas no cotidiano que têm 40 anos e cometem os mesmos erros quando era um garotão de 20. Então traía a namorada com 20 anos e trai a esposa com 40 e acha legal, acha normal e não mudou nada. E dentro da igreja tem pessoas que vão ser para libertas do vício, da própria falha de caráter. Uns são transformados mais rápido, outros menos. A salvação é imediata. Quem crer em Jesus dá o direito de se tornar filho de Deus, está em João capítulo 1. Então, se você era criatura de Deus antes, é até errado chamar um ateu filho de Deus se ele nem crê em Deus nem na Bíblia. Então todos somos criaturas. Quando se aceita Jesus, você se torna filho e filha de Deus. Isso é por meio da fé, você tem o perdão de pecados, mas há um processo de transformação. O apóstolo Paulo fala: desenvolver a vossa salvação, a sua transformação. Em Romanos 12 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente na palavra de Deus. A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade aponta para a palavra. Você precisa conhecer a palavra, o quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não deixe de ouvir a palavra de Deus, ler a Bíblia, ir na igreja, falar de Deus, porque você tem dificuldade em alguma área, alguma falha de caráter ainda. Você está em processo de transformação da alma. Isso pode ser rápido, pode demorar anos, pode ser a vida inteira. Então assim, não deixe de falar do amor de Deus, porque a própria Bíblia fala: não seja demasiadamente justo e bom. Por quê? Eu penso que se nós fôssemos 100% justos e bons, o descrente ia se sentir constrangido e nunca ia querer ir para Deus, buscar Deus, nem nada disso. Porque ele fala: nunca vou conseguir ser igual a vocês, ou nem quero ser. Às vezes as pessoas colocam muitas barreiras, muitas dificuldades, rótulos e opiniões. Mas se eu for na igreja eu vou ser proibido de tomar o meu chopp e eu não quero. A Bíblia não fala nada disso. Tudo em excesso faz mal, mas ela não fica aquele Deus mau que fica proibindo as pessoas, tal, enclausurando, não tem nada disso. E se o crente fosse 100%, o descrente ele olharia e ficaria constrangido. Não vou lá porque, isso é muito bom, não consigo ser assim, não. É bom até para ele se identificar com o cristão. Assim como Deus perdoou você, ele pode perdoar a mim, então eu vou. E tem o contrário também. Tem pessoas que às vezes se acham tão boas, aí já é um pouco de soberba, de prepotência. Eu sou tão bom, pra que eu vou na igreja se eu conheço o crente ali? Ele fez coisas erradas ou faz? E aponta, a pessoa está te julgando e está se colocando ali acima de você também, já tá pecando ali. É bem verdade. Então o amor de Deus serve para todos. O João, em 1 João capítulo 1, ele fala: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, Jesus Cristo é fiel e justo para perdoar os seus pecados, e não só os seus, mas de todo mundo. Então o perdão de pecados está para todo mundo. Espero que tenha esclarecido nesse vídeo o que é esse pecado, como ele surgiu, se o crente ele é 100%, se ele não pode realmente certas coisas. É bem verdade que o cristão tem que dar o bom testemunho, mas isso não quer dizer que ele é 100%. Até nos relacionamentos você percebe que as pessoas têm defeitos. E, independente dos seus defeitos, suas dificuldades e falhas de caráter, saiba que você tem acesso ao amor de Deus e ao perdão de pecados de Jesus, que Ele é o Senhor e Salvador. Essa é a fé cristã.